A China retomou a importação de carne bovina brasileira. A suspensão estava em vigor desde o início de setembro, após a confirmação de 2 casos de vaca louca. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang. Charles, muito boa tarde, seja bem-vindo aos microfones da Jovem Pan News. Nós percebemos que a carne brasileira já vinha com um preço muito alto. Agora, com o aumento da exportação, principalmente para a China, esse preço tende a aumentar aqui no Brasil. É claro que é um momento muito importante para os produtores, mas de um outro lado, isso pode afetar a população brasileira? Olha, é a lei de oferta e demanda, né? Sim. E, logicamente, quando a demanda aumenta e a oferta é limitada, os preços tendem a aumentar. Embora a China voltou a comprar carne brasileira, para o povo chinês, o essencial é a carne suína, né? Por exemplo, o brasileiro consome mais ou menos 34, 35 quilos por ano. O argentino consome 64 quilos por ano. O chinês, no momento, consome 6,3 quilos por ano. Então, a força da economia brasileira, quando me perguntam sobre a economia brasileira, se eu tenho medo de alguns problemas sérios, com a economia brasileira eu sempre digo que a força da agricultura brasileira vai garantir que a força da economia brasileira continue. Logicamente, os desarranjos econômicos afetam a economia do país, como estamos vendo agora, né? Pessoas passando necessidades, a pandemia, mas eu acredito que a exportação não só de proteínas animais, como também os grãos vão continuar muito forte para a China, desde, logicamente, que a China não ataque o seu cliente principal. Porque, como você sabe, tem brasileiros que atacam o interesse nacional do Brasil a favor de outros países. Então, eu só espero que a gente consiga tratar bem o nosso maior cliente para continuar tendo certeza que o maior cliente do Brasil continue sendo o maior cliente do Brasil. Charles, boa tarde, bem-vindo aqui ao Top of the Hour novamente. Mariana falando, nós sabemos que durante esse período do embargo, as vendas brasileiras aqui, especificamente relativa para a China, tiveram uma queda de mais ou menos por volta de 43%. E aí eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente quanto que o Brasil perdeu com esse embargo, trouxesse essa noção para a gente, e qual o procedimento que vai acontecer a partir de agora, então, que esse embargo foi posto por terra, com a produção com a produção de carne que houve durante esse período do embargo. O que vai ser feito? Elas também vão poder começar a voltar a ser comercializadas? Sem dúvida alguma, uma grande parte, 45% da exportação de carne brasileira é para a China. Uns 25 anos atrás, o ministro de Quarentena e Controle Sanitário da China esteve almoçando na minha casa e, na época, eu convidei o presidente da Sadia, o Fernando Fulan, e o secretário-geral do Ministério de Agricultura, que é o Márcio Forte de Almeida, e naquele almoço, o ministro chinês autorizou a exportação de 25 mil toneladas de carne para a China. Não existia frigorífico no Brasil com China na época, e o Pedro Bordon me ajudou a reunir mais ou menos 8 frigoríficos, entre as maiores do Brasil, para fazer essa primeira exportação de carne bovina para a China. E hoje, logicamente, é um dos principais setores de exportação de proteína animal do Brasil para a China. A China, ela cria suínos, cria aves, mas não tem terra disponível para criar gado. Então, ela sempre vai depender de importação de gado. Como na guerra comercial com a Austrália, a China descredenciou quase todas as grandes frigoríficos australianos, ela hoje conta com o Brasil, Argentina, né? E Uruguai e alguns outros países
para o consumo de carne bovina. Logicamente, o Brasil sendo o maior exportador. Então, inclusive, por falta de opção, a China vai continuar comprando bastante carne bovina e produtos agrícolas do Brasil. Agora, nessa transação comercial, Charles, o certificado sanitário internacional está datado do dia 15 de dezembro, perfeito? De hoje. Como funciona? Por exemplo, nós tínhamos carne estocada, aguardando para liberação, ou não? Só vale a partir de hoje? Não, a carne, desde que ela atenda às condições dos controles sanitários e qualidade chinesa, está apta para exportação, né? Independente da data, ou seja, carnes que estavam estocadas aqui e que estão com esse certificado, estão valendo? Desde que atenda todo, porque você sabe que a China é muito rígido no controle sanitário. Tanto é que o país é o único país do mundo agora, importante, que tem um lockdown total para visitas de estrangeiros para a China, né? Então, ela é muito rígido nisso. E eu acho que ela vai continuar sendo bastante rígido. E a boa notícia é que voltou a comprar a carne bovina do Brasil. Nós temos que ter muito cuidado para não virar outra Austrália. Porque nessa guerra comercial com a Austrália, não só os frigoríficos foram descredenciados, como tinha 50 navios com carvão australiano que não podiam atracar na China, a cevada australiana teve 85% de taxação e o vinho australiano teve 220% de taxação. É como o Lord Palmerston, em 1848, disse ao parlamento britânico, ele foi 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra: nações não têm amizades, nações têm interesses e é o dever de cada cidadão defender o interesse nacional do seu país. Então, foi muito bom quando o presidente Bolsonaro agradeceu a China publicamente pela contribuição que ela fez para as vacinas na Covid do Brasil. Isso ajuda a melhorar um pouco. Mas os brasileiros têm que ser mais patriotas e defender os interesses nacionais do Brasil. Charles, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre a retomada do chamado Ano Novo Lunar da China, com também essa retomada e a importância agora sim dessa reabertura e o consumo da carne. Olha, agora, logicamente, a China, o Ano Novo Chinês é um dos feriados mais sagrados do país. A China vai parar durante mais ou menos 15 dias. O Covid, infelizmente, vai atrapalhar um pouco a movimentação, porque chega no Ano Novo Chinês, milhões, centenas de milhões, até bilhão de pessoas viajam, que todo mundo volta para passar, é como Natal e Ano Novo, todo mundo quer voltar para casa para passar com a família, né? E você sabe que na China as pessoas são de um lugar e trabalham em cidades muito distantes. Xangai, por exemplo, é o São Paulo da China, mas nem todo mundo que trabalha em Xangai é de Xangai. A maioria é de fora de Xangai. Todos eles querem voltar para passar com a família, né? Então, logicamente, tem os grandes banquetes. E esses grandes banquetes, para o Ano Novo Chinês, o pessoal consome muito proteína animal também. E a China, cada vez mais próspera, cada vez mais vai consumir alimentos de maior valor agregado. E a carne bovina, logicamente, é um alimento de maior valor agregado. Bom, dos microfones da Jovem Pan, o presidente da Câmara do Comércio Brasil-China, Charles Tang. Charles, muito obrigado pela participação aqui nos microfones da Jovem Pan. Cumprimentando o senhor, cumprimentamos também toda a colônia chinesa, em especial aqui em São Paulo, já que os senhores chegaram aqui em 1900 e fazem parte da nossa história. Obrigada, Charles. Há 200 anos, há mais de 200 anos que a imigração chinesa veio para o Brasil. Muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo.